Eu quero cumprimentar meus queridos irmãos e irmãs nessa noite, abençoado com a paz do Senhor. Como vários irmãos sentaram, eu vou pedir que todos sentem. Nós temos uma palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Já há 3 meses eu tenho pregado, esse é o 3º mês, uma mensagem como um tema, as tentações de Jesus. E hoje é um culto muito sugestivo para encerrarmos essa mensagem, a 3ª tentação, atalhos para o sucesso. Nós vamos cercar a mesa do Senhor, e ao cercarmos a mesa do Senhor, nós temos um compromisso, uma responsabilidade muito séria, muito grande. Nós não fazemos isso por acaso. Nós, os irmãos que estão nessas bancadas, em todas as bancadas, nós não fazemos isso porque estamos buscando um formalismo ou seguindo um rito da igreja, não. Nós fazemos isso porque é uma ordenança do Senhor. Relembrarmos a vitória de Jesus sobre a morte, o pecado e o inferno, e a promessa que Ele nos fez que viria para nos buscar, para estarmos com Ele. Quero pedir que você abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo 4. Versículos de número 8 até o versículo de número 11. Novamente o diabo o levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E lhe disse: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe respondeu dizendo: vai-te, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Para você que, por acaso, está ouvindo essa 3ª mensagem, não ouviu as outras 2, está lá no canal da igreja, nos meses passados. Eu preguei. A primeira tentação, ela toca a área da identidade de Jesus. Quando Satanás aparece a Jesus querendo colocar em xeque o que o próprio Pai havia dito a respeito dele. Este é o meu Filho amado em quem eu tenho muito prazer. Então ele chega, ele se apresenta e diz: se você realmente é o Filho amado, resolve esse seu problema. Você está com fome, jejuou 40 dias. Transforma essas pedras em pães, dá o seu show espiritual e eu vou ficar convencido. E o Senhor, Jesus, usando uma palavra, disse: nem só de pão viverá o homem, porque está escrito. Está escrito. Então ele leva, numa segunda oportunidade, ao pináculo do templo e ele tenta lançar agora uma outra dúvida. A teologia do Pai é colocada em xeque em relação àquilo que ele quer fazer Jesus entender que seria melhor para Jesus. Ele diz: olha, se você é o Filho de Deus, mais uma vez, levando em consideração a sua identidade, lança-te daqui abaixo, porque já que você usou a Bíblia, eu também vou usar. E eu disse na oportunidade, foi um culto de quarta da palavra, poder e milagre, eu disse: olha, Satanás, ele usa a Bíblia também. E usa muito bem, só que ele usa de forma distorcida, de forma capciosa. E ele tem usado a Bíblia nesses dias por instrumentalidade de muita gente que já foi gente boa, gente usada por Deus e que hoje tem sido instrumento de Satanás, veículo de maldição para os corações de uma sociedade que está cada vez mais afastada de Deus e mais ávida por respostas rápidas que exigem pouco ou nenhum sacrifício. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho nunca foi isso. Desde a proposta do Antigo Testamento, quando Deus separa uma nação dentre as demais nações, Ele diz: vocês precisam se santificar. Santificação é um processo de separação necessária.
Quando nós somos salvos por Jesus, e nós fomos salvos por Jesus, e hoje nós vamos cercar a mesa do Senhor de forma gloriosa, de forma a festejar esse momento de vitória de Jesus, que também é o nosso momento de vitória. Porque desde o Éden, Deus está oportunizando a humanidade. Primeiro, o primeiro casal falha na oportunidade. E ele troca o relacionamento saudável com o Pai, o relacionamento saudável com Deus, por uma proposta, por uma teologia modificada. Então Deus escolhe uma nação dentre as demais nações, e Israel também falha. Mas o escritor, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse que chegou um tempo pleno, e ele chama esse tempo de plenitude do Senhor. E vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de que todos nós recebêssemos a adoção de filho e pudéssemos falar com toda a propriedade: Abba, Pai, querido papaizinho, de forma muito carinhosa, de forma muito particular. E esse Jesus, ele é provado em tudo, ele é testado em tudo. E desde a primeira mensagem eu tenho dito, ele é o nosso paradigma, ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo, para que em tudo seja seguido. O apóstolo Paulo, entendendo isso, ele diz: meus queridos irmãos, me imitem como eu ando imitando a Cristo, porque ele é o nosso exemplo. O escritor aos Hebreus, no primeiro capítulo da epístola, ele diz: havendo Deus falado muitas vezes antigamente aos nossos pais pelos profetas, ou seja, Deus se revelou à nação de Israel, mas como eu disse, a nação fracassou. A nós, nesses últimos dias, ele nos falou pelo próprio Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo. Por causa dele foi feito também o mundo. E aí ele usa uma expressão, Karine, que é uma das expressões que eu mais gosto. Ele é o esplendor da sua glória, e a expressa a perfeita imagem do seu ser. Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e fez por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Ou seja, Jesus trilhou todo o caminho de forma perfeita, para que você e eu pudéssemos estar aqui. E o que Ele espera de nós? Apenas um coração aberto, cheio de gratidão, um coração receptivo que adora, que se alegra por esta palavra revelada, e que diz: muito obrigado, Jesus, mais uma vez, mais um ano, até aquele dia, quando nós então estaremos para sempre com o Senhor. Por vezes, ao longo desse ano, nós nos despedimos de alguns dos nossos, e isso continuará acontecendo, porque esta é uma realidade da nossa humanidade. E eu, esses dias, recebi um post, eu achei ele interessante, e eu até compartilhei com a Simone, a minha esposa. Eu disse: olha que interessante, talvez você tenha visto um médico dando testemunho de um paciente, e ele disse: eu chamei o senhor fulano de tal no meu consultório, e eu dei para ele a triste notícia: o senhor está nessa condição, com esse câncer, nesse estágio. E ele disse, o médico dando o testemunho, disse: e eu me espantei, porque a resposta dele foi: tudo bem. E aí ele falou: talvez ele não tenha entendido, então eu expliquei mais uma vez. Ele respirou e calmamente disse: tudo bem. Então eu, já antevendo do que se tratava, eu falei: o senhor é crente, não é? E ele falou: sim, eu sou crente. E aí o médico disse, eu fiquei imaginando o desfecho da história, que é o que eu penso que você está imaginando, né? Aquele desfecho glorioso. E o médico falou: ah, então o senhor está calmo,
porque o senhor acredita que Jesus tem poder para te curar. O paciente respirou profundamente e disse: sim, eu acredito. Mas eu não disse tudo bem por isso. Eu disse tudo bem porque se ele me curar, eu fico aqui mais um pouco. Mas se ele não me curar, eu sei quem vai me encontrar do outro lado. Por isso, está tudo bem. E o médico encerra dizendo: e aí então eu entendi que fé não é sobre o que nós vamos receber aqui, mas sobre a segurança de quem nos espera do outro lado. E a festa de Santa Ceia fala exatamente sobre isso. Nós estamos participando desta festa na expectativa, na esperança e na convicção, na certeza de que alguém glorioso, poderoso, que é o esplendor da glória do Pai, a expressa imagem do seu ser, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, aquele que fez por si mesmo a purificação dos nossos pecados, aquele que assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito um pouco maior que os anjos, tanto quanto recebeu nome maior que eles. Ele é Jesus e está conosco nessa noite. E no decorrer da história, porque nós temos um inimigo astuto, ardiloso, ele é observador, ele analisa os nossos passos, e eu imagino que desde o nascimento ele vai observando, coloca seus demônios em ativa prontidão para observar cada passo de Jesus, e cada passo que Jesus dá é perfeito, e isso lhe incomoda, porque ele estava acostumado, e está acostumado a nos vencer, porque nós somos fracos, porque nós somos frágeis, porque nós somos muitas vezes esquisitos, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a salvação não tem nada a ver com o tanto de crente que eu sou, mas muito mais o tanto quanto eu consigo me esconder atrás da cruz e dos méritos da cruz de Cristo. E quando eu prego esta mensagem sobre a terceira tentação, talvez você esteja pensando, mas o pastor vai falar de tentação num dia de Santa Ceia? É, porque nós só estamos aqui comemorando, porque ele venceu a primeira, venceu a segunda, venceu a terceira, e tantas quantas se apresentaram a ele, ele venceu. E quando Pilatos quis parecer ser amigo, dizendo: olha, eu posso te livrar, ele diz: ninguém toma minha vida. Eu não estou aqui por sua causa. Eu estou aqui por causa do Robson. Eu estou aqui por causa do Sidney. Eu estou aqui por causa do José Oscar. Eu estou aqui por causa do Jadir, do Jonas, da Gláucia. Eu estou aqui por causa da Damares. Eu estou aqui por causa da Simone. Eu estou aqui por causa da Amanda. Eu estou aqui por causa dos meus filhos. É claro que se Pilatos quisesse aproveitar a oportunidade, ele estava ali por causa dele, mas ele não seria libertado da mão dos homens por causa de Pilatos, porque ele estava cumprindo um propósito. Mas antes de chegar à cruz, ele inicia seu ministério no deserto. Depois de receber uma palavra gloriosa, o maior dos testemunhos, ele sai de forma muito pedagógica. Espírito Santo, em forma corpórea, uma voz do céu, gloriosa, as pessoas atônitas, alguém importante se levantou em Israel. E aí, no contrassenso das nossas expectativas, porque nós sempre desenhamos aquelas retumbâncias,
Principalmente nós brasileiros, né? Até o nosso hino nacional é retumbante, é portentoso. E muitas vezes nós acreditamos que nós estamos aqui para as grandes vitórias. Nós estamos aqui caminhando para a grande e única vitória que realmente importa. Nós estamos aqui a caminho do céu, e o que vai contar no final de tudo é: vinde, benditos de meu Pai, e possuam a herança que eu vos preparei. A tentação do deserto é tríplice. Jesus está fisicamente fraco, 40 dias jejuando, numa condição muito mais desfavorável do que hoje em dia. É fato, existem pessoas que hoje fazem propósitos de 40 dias de oração. Eu conheço pessoas que jejuam, fazendo todas as observações, cumprindo todas as normas de segurança para fazer a coisa certa. Mas Jesus está jejuando no deserto. É quente. É esquisito. De vez em quando ele ouve um som de um animal, de uma besta fera, mas ele está tranquilo. Mas ele é humano. E todas essas coisas estão ali para provar, para testar, para minar as capacidades físicas do nosso mestre. Além de fisicamente cansado, fraco, ele está emocionalmente sozinho. E nós sabemos que nós somos seres gregários. Nós gostamos de estar em comunidade. É claro que um ou outro é mais isolado, mas na média, nós gostamos desse ajuntamento. E mesmo quando nós não conhecemos bem as pessoas e começamos a conversar com elas, e surge afinidade, isso nos traz um prazer, ainda que momentâneo. E ele estava sozinho. Seus discípulos, a multidão que já estava se acostumando a ladeá-lo, e agora ele está só. Ele está espiritualmente em provação. Ou seja, a condição é toda negativa. E ele está ali por sua causa. Porque ele é conhecedor da palavra, pastor Glaucio. E ele se lembra de que Isaías já havia dito: o fruto do trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Mas eu disse que Jesus é o nosso paradigma, ele é o nosso modelo. E ele está ensinando um tipo de vitória, um tipo de amadurecimento que vai na contramão do que nós andamos ouvindo nas mensagens por aí. Mensagens retumbantes, mensagens poderosas, mensagens que prometem tanto, que vão além do que a Bíblia prometeu. E faça como os bereanos: sempre que você ouvir uma palavra, vá na palavra e confirme. Se estiver ali, glória a Deus. Se não estiver ali, fuja, que é laço ou teologia de Satanás. E agora Satanás já está na última das tentações, porque ele ataca em camadas. Mas a terceira tentação é a mais ousada, a mais reveladora. O escritor Lucas, o evangelista, ele inverte a ordem. Essa é a segunda, em Lucas. Não tem problema isso, tá? É só uma inversão, a história é a mesma. E lá ele diz assim: e levando a um alto monte, num instante, mostrou todos os reinos e o poder deles a ele.
E ele disse: eu transfiro tudo para você. Tudo que ao longo desses séculos, desses milênios, eu tenho trabalhado com o ser humano, eu vou repartir com você. Te dou tudo, se você entrar num acordo comigo. Você está aqui se sacrificando, então eu quero apenas te propor um novo sacrifício. O meu é muito mais simples. Você encerra o jejum, não precisa mais orar, e você vai ascender meteoricamente. E você me ouvindo, eu tenho certeza que você está dizendo: ah, é claro que ninguém aceitaria isso. Vou te perguntar, será mesmo? Será mesmo? Porque nós somos assim. Existem lugares, pastor, que estão fragilizando, fragmentando a mensagem. Existem versões da Bíblia que estão omitindo algumas palavras do texto para não ferir a sociedade. O Evangelho não fere ninguém, o que fere é o pecado. O pecado fere e mata, porque ele engana, é um veneno de gosto doce, mas o resultado é amargo na alma. Ao passo que o Evangelho é a comprovação, é a constatação, é o raio-x de Deus, mostrando a nossa real situação. O Evangelho vem para te dizer e para me dizer: melhora a postura. Eu assisto as mensagens que eu prego, porque eu tenho muitos maneirismos, muitas manias. Já me livrei de algumas, de outras eu não consigo me livrar. Mas agora mesmo eu me lembrei. Eu começo a pregar e daqui a pouco eu vou ficando emborcado. Vou ficando assim, eu acho que é o peso da mensagem. Já, em pezinho, já fico esquisito, imagina emborcado, né? E aí quando eu falei melhora a postura, eu lembrei da minha. Melhora, abre o ombro, né? Fica melhorzinho. O Evangelho faz isso. Quando eu assisto lá, eu faço uma análise. Antigamente, pastor, eu tinha uma mania, eu ficava girando a mão de um lado para o outro. Eu falei, que coisa chata. Toda hora eu falava e girava para lá, girava para cá. Parece que eu estava fazendo um peão do Silvio Santos. Eu falei, vou melhorar isso. Quando a gente vai observando, e a gente tem senso crítico, a gente melhora aquilo que não está bom. O Evangelho faz exatamente isso. Mas o Satanás faz exatamente o contrário. Ele diz, não, tá bom. Tá bom. Você não precisa de nada disso. Você não precisa orar. Você não precisa jejuar. Você não precisa consagrar. Você não precisa se sacrificar. Você precisa ter um coração bom. Porque no final das contas, o que Deus está atrás é do seu coração. Então, Jesus é salvador, não é cardiologista não, irmãos. Ele é salvador, não está atrás do seu coração não, ele está atrás de você inteiro, corpo, alma e espírito, para que todo corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que Ele quer? Ele quer um corpo saudável. Sabe o que Ele quer? Ele quer uma mente sadia. Sabe o que Ele quer? Ele quer um espírito inflamado e cheio do Espírito Santo. Mas Satanás oferece atalhos para o sucesso. Glória imediata, coroa sem cruz. Mas Jesus não negocia. Para isso eu vim ao mundo. Ele declarou aos seus discípulos, para isso eu vim ao mundo. Eu sou o bom pastor. Nós estaríamos dispersos. Irmão, no melhor do que se pode extrair de nós, ainda não se tem quase confiança nenhuma. Tem gente que pensa assim, mas eu sou um crente.
Ah, mas eu sou uma mulher de oração, um homem de oração, eu sou consagrado. É a graça do Senhor que nos basta, porque o poder de Deus não se aperfeiçoa nas nossas possibilidades, o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades. Eu não estou pregando para que você seja fraco ou fraca, não. Eu estou dizendo que ainda que nós não queiramos, nós somos fracos sim, mas a graça do Senhor nos basta. Nós somos fracos sim, nós somos inconstantes sim. Nós vamos participar do cálice, nós vamos participar do pão, não pelos nossos méritos, nós vamos tomar, lembrando que Jesus sofreu por nós, para que nós não estivéssemos sofrendo a condenação que Ele levou de nós sobre o madeiro, de uma vez por todas, de forma perfeita e gloriosa. Três grandes lições que nós precisamos extrair desse confronto entre Satanás e Jesus. Vocês acham que o que Jesus viu era coisa simples? Será, pastor Lindomar? Satanás sabia. Ele está acostumado com coisa boa. Talvez você esteja pensando, mas pelo que nós sabemos de Jesus, ele viveu uma vida humilde. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Pega essa... Crente que ora, crente que tem comunhão, pode morar numa palafita, num casebre, mas enxerga o céu. E Satanás sabia disso. Eu vou ter que caprichar muito, porque apesar de ele morar em Nazaré, apesar de ele viver uma vida simples, eu sei que ele vê as coisas do Pai, eu sei que ele está acostumado com a glória do Pai, então eu vou ter que fomentar alguma coisa muito astronômica, algo muito retumbante, algo muito estratosférico, e ele mostra, e ele enche o peito e diz: olha, a minha proposta é mais simples. De agora em diante, você não precisa mais de sofrimento. Você será o dono de todo mundo. Por quanto tempo? O salmista já tinha dito. A duração de um homem é 70, 80. Hoje vivemos mais, mas vamos a 100. Eu estava me lembrando, alguns poucos anos atrás, o meu pai... Eu dava carona no meu pai, ele levantava do carro tão rápido quanto eu, e hoje ele já é bem mais lento que eu. E é natural que isso aconteça. É natural, nós vamos perdendo agilidade. Ah, mas eu não quero que isso aconteça. Quem não quer ficar velho morre cedo. Porque naturalmente isso vai acontecer. E a proposta de Satanás é essa: brilhe, apareça. Quantos ícones, quantas pessoas importantes já marcaram a história da nossa sociedade e hoje não existem mais. Morreram. Pessoas importantes, pessoas influentes. Ah, pastor, mas isso acontece também aos anônimos. Então eu prefiro ser influente. Tudo bem, que seja. Mas se você quer ser influente, seja como Paulo, que abandonou, ele foi na contramão de tudo. Ele tinha tudo. Ele tinha todas as regalias da religião. Era um homem poliglota, muito bem formado, muito bem versado, de condição. E ele abandona isso para ser perseguido. E ouça, nós amamos a Paulo, mas naquela época,
Nem todos os crentes amavam. E ele teve de conviver com essa dura realidade ao longo de seu ministério. Mas respondendo os anciãos, os presbíteros de Éfeso, ele disse: mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do evangelho da glória de Deus, da graça de Deus. O que Paulo está dizendo é: eu entendi o que é influenciar de verdade, porque ele estava imitando a Jesus, e ele sabia que nos passos de Jesus, a influência teria um outro peso, teria um outro preço. Meus irmãos, em nome de Jesus, esse palitozinho bonito aqui não significa nada se não houver um joelhinho que ora, se não houver leitura da palavra, se não houver consagração, se não houver intimidade. Vai haver palavra bonita e bem conectada, mas vida é produzida pelo Espírito Santo através da palavra. Três grandes lições desse confronto. A primeira delas: toda tentação é uma disputa de adoração. Você é tentado em alguma área, e é ali que se você cair, é ali que você focou. Seu coração foi vendido àquilo, e você é escravo daquilo. Adoração, adorar, a origem da palavra é prostrar, render-se, é colocar a mão para cima. Adorar não é apenas cantar. Nós nos acostumamos com algumas expressões: igreja, vamos adorar. Aí todo mundo fica esperando o louvor. Essa é uma forma de adoração congregacional com cântico. Mas quando você saiu de casa, o fato de você vencer todas as demais propostas para não estar aqui é adoração. Você já saiu de casa adorando. E se você estava dirigindo e alguém fez alguma coisa que não foi a mais prudente, e você se comportou como um filho, uma filha de Deus, você adorou de novo. Está entendendo? E quando você chegou aqui, e diferente dos demais que dispersos, já chegam conversando, andando, se olhando, se fotografando, a primeira coisa que você fez foi: eu cheguei na casa do meu pai e eu vou me curvar para falar com ele, porque essa casa é dele, não é nossa, meus irmãos. Nós estamos na casa do Pai. Então quando você chegar na casa de Deus, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, a primeira coisa que você tem que fazer é dobrar seu joelho e falar com Jesus, e falar com o Pai, em nome de Jesus, eu cheguei nesta casa pela misericórdia do Senhor. Eu cheguei nessa casa porque a graça do Senhor me trouxe aqui. Eu cheguei nessa casa, talvez você tenha chegado destruído, arrasado, sem alegria, sem entusiasmo, pensando que ninguém está te vendo, mas o Pai te vê, o Pai te entende, o Pai te conhece, o Pai sabe o que é melhor para você, e o seu percurso deve ser vivido todo na presença do Pai, porque Jesus o fez assim. Toda tentação é uma disputa de adoração. Segunda, a quem ou ao que você se curva, a quem ou ao que você se curva, vai determinar a sua obediência. Nós temos chamado Jesus de Senhor, mas isso tem ficado muito no campo da expressão. Porque se Ele é Senhor, os nossos passos não podem ser dados sem a autorização dEle. Nenhum servo sai ao seu bel prazer. Nenhum servo faz o que quer. Ele aguarda ordens. Nós chamamos Jesus de Senhor,
mas tomamos as nossas próprias decisões. Empinamos o nosso nariz e muitas vezes nos arvoramos de algumas características espirituais que pela misericórdia do Senhor estão sobre nós, e nós dizemos: mas eu sou fulano de tal, eu sou servo do Deus Altíssimo, eu sou um homem de oração. Que bom, não está fazendo mais do que a sua obrigação. Afinal de contas, se você quer agradá-lo, precisa saber quais são as vontades dele. E a vontade de Jesus para nós todos os dias é muito específica. É por isso que ao levantarmos, deveríamos fazer primeiramente uma oração e dizer: Senhor, me diz o que o Senhor quer, me leva onde o Senhor quer e me dê a palavra correta para falar do jeito que o Senhor quer que eu fale. Nós fazemos isso? Não precisa me responder não. Mas aqui nós cantamos: Senhor. Pastor Oscar, eu acho que os anjos coçam a cabeça de vez em quando. Eu falo assim: não estou entendendo não. Porque a gente também canta Senhor, mas a gente não dá um passo sem Ele. A gente não trafega sem Ele. E eles são muito mais poderosos que nós. Mas eles não saem, porque eles estão debaixo da orientação. A tentação vai produzir uma obediência se nós nos curvarmos a ela. E a obediência à tentação vai dirigir o nosso caminho. Jeremias, falando a Judá, que estava prestes a ser levada cativa, porque a condição era muito ruim. Capítulo 6, do livro do profeta Jeremias, versículo 16. Eu anotei aqui numa versão mais atualizada, eu gostaria que você ouvisse. Assim diz o Senhor: parem nas encruzilhadas e orem e olhem ao redor. Perguntem qual é o caminho antigo. Os crentes bons de Bíblia já sabem do versículo que eu estou lendo aqui. Busquem as veredas antigas, o bom caminho, e andem por ela, e então vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Mas aí Jeremias diz: mas vocês respondem, não é esse o caminho que nós queremos seguir. Os crentes, pastor Robson, eles frequentam os cultos. No mundo todo. Os cultos são frequentados. Eu vi um pastor, um jovem pastor, conversando comigo numa cerimônia fúnebre. Um jovem pastor. Ele me disse algo que me perturbou tanto. Ele disse: eu estava preparando um sermão para pregar, e eu estava visualizando a igreja que eu pastorei. Então eu imaginei aonde o Espírito Santo queria me conduzir àquela palavra. Mas o Espírito Santo me deu uma palavra tão dolorosa que eu não consegui preparar a mensagem. E eu falei: qual foi essa palavra? Ele disse: porque eu estava pensando em pregar para a igreja a vitória da eternidade. E o Espírito Santo me disse: é possível. Essas são as palavras dele, não as minhas. Que na sua congregação, de 60% a 70% das pessoas que estão lá, registradas, matriculadas, não têm certeza e nem convicção de salvação. E você irá iludi-las, dizendo que é assim mesmo. Sabe quando a gente se alista? Eu não me alistei, eu me alistei, mas fui liberado. Mas depois que a gente passa, o sargento, o cabo, o oficial responsável, ele passa a tropa em revista.
E ali os comandos são muito específicos. E eles precisam ser observados. E quem não acerta o comando, eu lembro que o meu pai fala que ele serviu, e de vez em quando ele errava o passo, e o sargento vinha, acerta o passo, e dava o número dele. Aí ia na varinha e pá, batia para ele acertar o passo, porque ele errava a marcha. E aí acerta o passo. E eu fiquei imaginando, é assim que o Espírito Santo trabalha, mas nós estamos pregando assim, nós vamos todos para o céu, glória a Deus. E aí a pessoa que está ouvindo aquilo, cheia de pecado, cheia de engodos, cheia de malícias, cheia de falsas convicções, diz, glória a Deus, eu também vou para esse céu. E o Espírito Santo está batendo na nossa perna hoje, acerta o passo, acerta a postura, levanta a cabeça, olha para o alto, confessa e deixa para alcançar misericórdia. Ei, cerque a mesa do Senhor com o seu coração cheio de gratidão, porque Jesus não morreu em vão por você, o sacrifício, o sangue, todo o sofrimento não foi em vão, não foi para colocarmos uma roupa bonita e chorarmos algumas lágrimas arrumadas. Nessa noite, Jesus morreu para nos perdoar os nossos pecados. A proposta de Satanás é essa: é glória sem cruz. E ele tem até dito por aí, na boca desses pregadores esquisitos, a cruz Jesus já levou. O que a Bíblia diz? O que Jesus falou? Se alguém quiser vir após mim é o que? Na minha frente? Atrás de mim, ou seja, eu estou andando, tá? Ele está dizendo, se alguém quiser vir, não é ficar parado não, porque tem gente parado no tempo, não avança, não cresce, não tem experiências com Deus, e o coração vai ficando fechado, e aí daqui a pouquinho ele vai se acostumando com aquele negócio esquisito, sem poder de Deus, sem revelação do alto. Eu não estou falando de bobeira não, irmão, eu estou falando desses excessos não, eu estou falando que Deus fala, eu estou falando que Deus mostra, eu estou falando que Deus revela, eu estou falando que Deus fala por profecia, eu estou falando que Ele fala pela palavra, eu estou falando que Ele cura quando Ele quer curar, eu estou falando que Ele liberta, porque Ele é libertador. Todas essas coisas são verdades. Satanás, ele oferece o que impressiona os olhos. Satanás, ele oferece o que impressiona os olhos. O apóstolo João, olha como a Bíblia é linda. 1 de João capítulo 2. João diz assim, mas tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E a gente lê esse versículo, pastor, e fica pensando, ai que lindo, João está falando de Jesus, João está falando da tentação do deserto, pastor Glaucio. Concupiscência da carne, transforma essas pedras em pães, resolve os seus problemas imediatos, resolve os seus problemas de agora, porque você tem poder para isso. Concupiscência dos olhos, está vendo este poder, está vendo essa glória, está vendo essa visibilidade, na sua igreja ninguém te vê, lá você vai ficar marcando o passo a vida toda, seu pastor não está interessado em você, é possível até que a gente não enxergue, porque nós também somos humanos e limitados, mas Deus tem o controle de tudo, Jesus está vendo tudo, Ele conhece todas as coisas, e não é saindo do centro da vontade de Deus que nós vamos crescer, que nós vamos evoluir, que nós vamos alçar aquilo que Deus tem projetado para nós, não. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, te dou os reinos, você nem precisa se esforçar, é apenas a sua alma, eu só quero o seu entendimento, eu só quero cegar o seu coração, porque lá fora a Bíblia diz que o mundo está sepultado no maligno, mas a mesma Bíblia que diz isso diz, quem pode entender a mente de Cristo para que possa instruí-lo?
Mas nós entendemos como o nosso mestre pensa. E nessa noite o Espírito Santo está guiando as nossas reações. Está entendendo, irmão? Você está me ouvindo? O Espírito Santo está produzindo uma mensagem específica para o seu coração. Eu estou pregando uma mensagem só, pastor Oscar, porque eu só tenho essa capacidade. Mas o Espírito Santo está diluindo as palavras no coração dos crentes. E cada necessidade nessa noite está sendo alcançada. Cada necessidade nessa noite está sendo encontrada. Cada necessidade nessa noite está sendo atingida. Porque o Espírito Santo conhece as nossas necessidades, o Espírito Santo conhece os nossos lamentos, o Espírito Santo conhece as nossas dificuldades, mas Ele tem poder para nos dar a capacidade de superarmos todas elas, para que haja glória e louvor do nome de Jesus, através do testemunho das nossas vidas. A essência da tentação é trocar sacrifício por benefício. E o que o Evangelho nos requer de nós? Deus não espera de nós perfeição. Ele espera que nós andemos de forma digna, justa e agradável aos seus olhos. E nós estamos sendo aperfeiçoados diariamente. E aí você chega perto de um crente mais maduro, um crente, um homem, uma mulher de Deus que tem convicções muito embasadas. E talvez você observe, a pessoa pode não ter uma colocação teológica tão interessante quanto a sua. Pode não ter uma condição financeira tão abastada quanto a sua. Mas você não consegue explicar o nível de comunicação, de tranquilidade e de paz que aquela pessoa te transmite. Quando adolescente eu amava ir na casa do meu avô. E todas as vezes que eu chegava na casa do meu avô, já no final do seu trajeto, do seu ministério, ele estava sentado na varandinha dele. Uma varanda muito simples. Telinha, uma água. Lendo a Bíblia e fazendo anotações. Depois de mais de 50 anos de ministério, de vida cristã, de um sem número de almas ganhas para Jesus, ele falava: Dinei, porque ele me chamava assim carinhosamente, e eu amava que ele me chamasse assim: Dinei, senta aqui, olha o que eu descobri hoje. E aí eu pensava: onde ele descobriu? Aí ele abria a Bíblia. Porque a Bíblia é uma fonte inesgotável da revelação de Deus, meus irmãos. Todos os dias que nós lemos a palavra, ela entra no nosso coração e ela faz algo diferente. E a tentação, ela vai fazer essa batalha de adoração, porque quando nós lemos a Bíblia, nós lemos o salmista dizendo: os céus declaram a glória de Deus. Quem me acompanha nas redes aí sabe, talvez até alguns de vocês que me seguem devem falar assim: o pastor é meio bobo, ele fica postando folhinhas, florezinhas, é fotografia macro, é coisas pequenas, insignificantes. Pastor Oscar, Deus me levou para ver coisas muito pequenas. E nessas coisas muito pequenas, Ele está me mostrando a minha pequenez, Dani. Mas o mais interessante disso é que eu comecei a fotografar ervas que nascem agora e daqui a algumas horas já se esvaíram, já se foram. E aí, quando eu comecei a ampliar aquelas visões, eu comecei a enxergar a beleza, pastor Lindomar. E Deus começou a ministrar no meu coração. As pessoas passam e pisam. As pessoas colocam fogo. Isso é erva, é mato. Mas há beleza nisso. E dentro dessa grandeza, dessa cosmovisão, nós também somos assim. Na sociedade, muitas vezes, nós somos considerados um nada. Diante de toda essa complexidade. Mas lá do trono da majestade nas alturas, tem um Deus olhando a sua alma,
olhando você. E não é olhando você maquiado, preparado, penteado no culto, não. É olhando você descabelado, acordando. E arranca um sorriso de canto a canto no rosto de Jesus, dizendo: mais uma vez, estou dando um dia para o meu filho, minha filha, a acordar, e ele e ela vão sair e vão testemunhar do meu amor e da minha misericórdia, e vão mostrar ao mundo que vale a pena ser servo, que vale a pena ser serva, que vale a pena ter comunhão, que vale a pena dizer não para as coisas fáceis, para as coisas rápidas, para as propostas que vêm como laço para nos enredar. Eu vou avançar para o final. Eu tenho mais umas 4 páginas para pregar, mas a gente tem ceia para hoje ainda, não é para o final do ano. Então eu vou para a conclusão. Você conhece a história? Rapaz, é isso. É isso ou nada. Visibilidade. Quanta gente boa que falava o que era verdade, mas hoje, por causa das redes sociais, fica com medo de se manifestar. Quantas pessoas que outrora eram usadas, mas hoje pregam mensagens insossas, sem sal, sem graça, porque senão não serão mais convidadas, porque senão não serão mais aplaudidas, não vão receber like. A primeira vez que eu pensei nisso, o Espírito Santo falou ao meu coração, Damares: a multidão que aplaude é a mesma que grita crucifica. Aqueles que correm atrás dessa visibilidade, atrás desse crescimento, estão fadados ao fracasso, ao engano. Que ele cresça. Que ele cresça. Quando vocês que cantam subirem aqui para cantar, que ele cresça. Quando vocês que são ótimos músicos, tirarem a canção da forma como ela deve ser tirada, com todo o esmero, e tocarem, e sentirem o prazer de que a música encaixou certinha, que ele cresça. Quando nós pregadores pregarmos uma palavra e os crentes vierem até nós e disserem: que bênção essa noite, pastor, que bênção essa noite, pregador, curve a cabeça, feche os olhos e pense: que ele cresça, que ele cresça. Quando as coisas acontecerem na sua vida, quando os milagres se multiplicarem, lembre-se que ele cresça, que ele cresça. E sabe por que ele tem que crescer? E sabe por que ele pode crescer? Porque ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou. E quando ele concluiu a sua obra na cruz, ele disse: está feito, está quitado, está pago. Todo pecado, toda cédula, toda dívida, todas as acusações, todos os problemas que nos afastavam de Deus foram cravadas em Jesus, naquela maldita cruz, para que você e eu estivéssemos também como Ele, mas não cravados, mas de braços abertos, de mãos estendidas, erguendo o mais alto que pudermos e dizendo: glória a Deus, porque Jesus venceu a morte. Aleluia. Fica de pé. Atalhos podem gerar vitórias, mas essas vitórias não duram. Tem muita gente com canais aí com 1 milhão de seguidores. Eu não sei nem 10 milhões. Tem gente que tem 100 milhões de seguidores.
Um dia um irmão falou assim, pastor, eu estou te seguindo. Eu falei assim, então você está parado, porque eu não posso quase nada. Você vai ficar parado atrás de mim, né? Eu até tinha que fazer alguma coisa, até pelo meu trabalho. Mas me ocorreu uma canção, pastor, agora. Eu fico imaginando. Vocês que são bons de redes sociais aí, o Neymar é um camarada famoso. Ele tem quantos milhões de seguidores? Tem mais de 100 milhões, não tem? Deve ter mais de 100 milhões. O mundo todo deve ter mais de 100 milhões. Tudo que ele faz as pessoas veem, sabem, comentam, criticam, aplaudem. E vão seguindo, enquanto ele estiver no auge, ou fazendo alguma coisa. Mas vai chegar um dia que ele vai passar. Ele é bem jovem ainda, isso deve demorar um pouco tempo, mas vai passar. Mas tem uma canção que diz assim: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Quantos seguidores ele tem? Eu vou te responder, a Bíblia responde. Uma multidão naquele dia. A resposta é essa, uma multidão de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, de todas as épocas. Nós não vamos cantar, mas imagina nós cantando: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Aleluia. Aleluia. Que Deus te abençoe poderosamente. Lembre-se, pode ficar mais fácil, mas segue o caminho que a Bíblia diz. Faz o simples. Eu lembro que a gente estava iniciando o ministério, né, pastor? A gente saía para pregar, o pastor falava assim: meu filho, vai, mas pregue a palavra. Só a palavra. Só a palavra. Porque o que faz a diferença é a palavra. Seu coração vai queimando para casa nessa noite, porque você ouviu a palavra. A palavra que diz assim: e então o Senhor Jesus disse a Satanás: vai-te, porque está escrito, rendição só a Deus. Só a Ele eu vou me render. E eu vou me render nessa noite, quando eu tomar o cálice, eu vou me render. Eu vou desnudar o meu coração, eu vou dar uma vasculhada lá na minha alma, eu vou encontrar uma palavra de gratidão, uma palavra de louvor a Jesus. Eu não vou comer esse pedacinho de pão, eu não vou tomar esse cálice, esse suco de uva de qualquer maneira nessa noite não. Eu vou me render, eu vou me quebrantar, eu vou me debruçar, eu vou me jogar aos pés de Jesus nessa noite. E aí a Bíblia diz que no final Satanás abandona. Ele vai-se, e os anjos vieram e seguiram. Quem faz a vontade de Deus é servido de forma adequada. Deixa Deus te usar, seja uma bênção e um canal de bênção em nome de Jesus. Glória a Deus.